Londrina, 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 estás presente em cada coração. O Silvio, como é que estão sendo esses dias após essa derrota para o Cruzeiro? Teve uma cobrança da torcida. Como é que vocês digeriram isso tudo? Da forma mais rápida possível, né? A gente sabe que foi um jogo que saiu das nossas mãos. A gente sabe que não foi uma partida que a gente está acostumado a fazer. Como também somos sabedores de que a gente já tem uma estreia logo à frente aí. E a gente não pode ficar muito se lamentando. A gente tem que pegar as lições do jogo, saber onde nós falhamos para tentar nos aprimorarmos o mais rápido possível para fazer uma grande estreia. Quanto à cobrança da torcida, nós estamos acostumados. Sabemos que a gente está num clube que se exige muito. A gente vinha de uma celebração de um título no sábado e ao perder terça-feira já teve uma cobrança. Então a gente sabe que aqui é assim, não tiramos a razão do torcedor. Ele paga o ingresso e ele tem direito de cobrar. E quem está aqui já entendeu rapidamente como é que funcionam as coisas. Quais são as lições que ficam, Silvio? Eu acho que são coisas a ser tratadas internamente, né? Eu não posso vir a público e expor o meu ponto de vista a respeito da derrota. O que a gente pode fazer é um resumão e saber que dificilmente a gente foi tão dominado num primeiro tempo como fomos pela equipe do Cruzeiro, que é o que nos deixou mais frustrados, foi isso, não termos conseguido impor o nosso ritmo que a gente está acostumado dentro de casa e também ter perdido a invencibilidade desse ano, né, nos nossos domínios. Mas existe coisas a ser aprimoradas, como eu já falei, e eu tenho certeza que vamos fazer uma grande estreia e uma ótima Série B. Dá frio na barriga, Silvio, de estrear assim, depois de tanto tempo? Ou... Não, toda estreia tem. Eu acho que o jogador que disser que não tem esse frio na barriga, ele tem que se aposentar. Até porque a gente se prepara, né? Muitos dias para esse momento. Então, mas é um frio normal, né? Que não pode trazer um descontrole, muito pelo contrário. Tem que nos deixar mais concentrado ainda para a gente fazer uma grande estreia. Ô Silvio, a gente percebeu de que o gramado, né, do Estádio do Café deu uma outra qualidade. Você acha que a partir de agora, um pouco mais ambientado e com o passar dos jogos, isso pode ser uma arma a favor do Londrina? Com certeza. A gente vinha, né, cobrando justamente isso, né, uma melhoria de qualidade de gramado, de campo. E a gente tem essa característica como equipe, que é uma característica que é de querer ter a posse de bola, sempre impor o jogo, faz parte do perfil do Tencate, né? E eu acho que a gente tem tudo, né, a partir do momento que a gente começar a usar mais o campo, treinar mais, para poder conseguir impor o nosso ritmo e conseguir fazer vitórias convincentes. O gramado, como é que tá, Silvio? Tá ótimo, tá de excelente qualidade. Se tratando de onde a gente estava jogando, né, a gente está no céu. Ô Silvio, o que é que você já observou aí sobre o adversário? O Campeonato Brasileiro tem essa peculiaridade de ter várias escolas, né? Uma competição só, vem um time aí que no domingo foi campeão alagoano, enfim. O que você já viu do adversário? O que você projeta para o jogo? Eu acredito que vai ser um jogo intenso. As equipes do Nordeste não tem como postura se retrancar. É uma equipe que joga os 90 minutos com a mesma intensidade, seja dentro de casa ou fora. A gente assistiu também um pouco ontem do jogo deles contra o Vasco. A gente sabe que eles têm um potencial ofensivo bom, são jogadores que já estão acostumados a disputar Série B e Série A. É uma equipe que foi campeã, merece ser respeitada e está há algum tempo aí na Série B. Então a gente precisa estudá-la para a gente poder fazer um grande jogo e surpreendê-los. Ô Silvio, você é um dos poucos jogadores do elenco do Londrina que já atua numa Série B. Como passar essa experiência que você tem para os jovens, os jogadores da base do Londrina que subiram aí? Eu acho que o segredo nosso é trabalhar. Eu acho que não vai fugir muito daquilo que a gente enfrenta perante as equipes da capitais, né? Pegar como parâmetro jogos como esse, jogos contra o Paraná, Atlético, Curitiba, como do próprio Cruzeiro, porque é uma competição de um nível muito maior, tecnicamente falando, onde vai se exigir muito mais, né? Então acho que todos estão tranquilos quanto a isso, mesmo os mais novos, estão sendo trabalhados para fazer uma grande Série B e a gente espera que todos possam se sair bem.
Ô Silvio, você até comentou aí sobre, né, uma certa satisfação da torcida e a gente até percebeu nos últimos dias aí, né, houve o Malucelli, né, criticando de um lado, a torcida ficou meio chateada do outro. Você acha que agora é um momento de união de todos os lados, né, enfim, jogadores, comissão técnica, a torcida que tem um papel, né, é fundamental, porque vem aí esse brasileiro, né, todo mundo esperou durante muito tempo, né, a torcida do Londrina também. Esse é o momento de agregar todo mundo em prol desse objetivo aí pro início do campeonato, Silvio? Então, o objetivo maior é esse, né? É de que a gente realmente trabalhe em unidade. E isso não tem a ver só com a instituição, internamente falando, como também com a torcida, com a imprensa. A gente sabe que a gente precisa ter uma unidade para a gente poder ir longe. Quanto ao posicionamento dos torcedores, eu penso da seguinte forma: se eu não me defendo de nenhum elogio, eu não vou me defender também das críticas, porque até os elogios, nos momentos bons, eles às vezes não são tão justos. Então, mas mesmo assim eu recebo todos eles, né? Então, e não me defendo. Então, da crítica também eu não vou me defender, mesmo que elas também às vezes passem do limite. É você entender que isso faz parte da emoção do futebol. Eu não tiro a razão do presidente, porque ele tem respaldo suficiente dos anos que eles estão aqui para ter o mínimo de credibilidade a respeito do planejamento. E eu acho que ele se sentiu ofendido pelo fato dos torcedores dizer que a equipe é uma equipe que vai correr risco de cair. Então, para ele foi uma ofensa. Ele se posicionou da maneira que achava, né? O que eu não tiro a razão dele, porque ele tem tido êxito ao longo dos anos em todos os planejamentos que fez. Então, o que se deve fazer é dar um pouco mais de credibilidade ao elenco que foi formado, a todos que foram requisitados, e esperar ver o que vai acontecer ao longo da competição. E é lógico, como eu falei, tentar ao máximo trabalhar em unidade. Qual que você acha que vai ser o resumo da ópera aí, entre torcida e vocês? Tá bom. No sábado eles estarem enchendo o estádio para que a gente possa fazer um grande jogo e presenteá-los aí com uma vitória. Vem cá, página virada, Cruzeiro? Tem que ser. Nós temos que entender uma coisa assim importante, né, que a gente tem que deixar para a última frase com relação ao jogo do Cruzeiro. Perder para o Cruzeiro, coisa normal. É um time de Série A com um potencial enorme, com muita qualidade, que teve uma noite inspiradíssima, principalmente no início do jogo, com uma intensidade tremenda. Eles mesmos admitiram que poucas vezes esse ano eles jogaram da maneira que jogou contra nós, então se prepararam muito para essa partida e tiveram êxito, né? E nós tivemos uma noite ofuscada. Então, isso que ocorreu e que não pode ocorrer para frente. Mas a gente não pode perder para equipes que são do mesmo nível nosso, como agora a CRB. Nós temos que o mesmo nível, o Londrina tem que vencer, porque se tem pretensões na Série B de alcançar, já tem que começar com um pé positivo. Então, isso é o importante, né? Então, por isso que o do Cruzeiro, página virada, é uma competição que a gente tinha algumas ambições de demonstrar só a qualidade da equipe, mas nada de avançar, porque o objetivo é a Série B. Então o foco é para a Série B agora, o foco é para iniciar contra o CRB sábado, né, e já começar ganhando e vencendo e jogando bem. O que vocês observaram? Imagino que você assistiu o jogo de ontem do Claro. CRB com o Vasco. O que você observou daquela equipe? Uma equipe muito voluntariosa, né? Uma equipe que vem jogando junto desde o primeiro semestre, até porque foi campeão estadual, né? Já tem uma sequência, o treinador é mantido desde o ano passado também, então tem uma base, né? Uma sequência de trabalho, né? E o quanto tem a velocidade. Joga no 4-2-3-1, tem um centroavante de área, que é o Neto Baiano, e os jogadores de beirada, né? Então o Luiz principalmente é um jogador de muita velocidade, mas é um time rápido, um time que marca forte e sai com muita velocidade. Então até o jogo do Vasco ontem já foi uma referência para isso, mas eles tiveram outros jogos dos estaduais que a gente acompanhou e que tinha essa característica. Até o jogo de semifinal mesmo, né, foi Coruripe que eles jogaram, que decidiram. Eles ganharam em casa e depois no jogo da volta se defendeu muito e contra-ataque, defesa e contra-ataque. Então, uma das coisas que de repente ele pode ousar apertar a saída de bola do Londrina, porque nós tivemos dificuldade contra o Cruzeiro, né? Então ele pode usar uma estratégia ou esperar um pouco mais e dar campo, mas ele não vai conseguir pressionar 90 minutos a saída de bola do Londrina. Então automaticamente tem horas que ele vai dar campo, então aí que nós temos que ter os cuidados com relação ao contra-ataque. Então nós estruturarmos bem, porque nós vamos enfrentar uma equipe bem organizada, competitiva e voluntariosa. Ô Tencati, até houve aí, né, um certo desgaste do próprio Malucelli com a torcida falou uma coisa ali, o Malucelli falou outra. Você acha que agora é hora de trazer todo mundo junto de novo, né? Até porque o Londrina há quanto tempo aí estava fora da Série B, aguardava essa competição, é o momento de unir todo mundo, clube, torcida, cidade em prol aí desse objetivo, Tencati? Claro, aqui nós não defendemos a bandeira de ninguém, né? E sim a bandeira do Londrina.
E automaticamente não pode ter essas questões de hora é isso, hora aquilo. Não, deu errado, eu sei que isso que todo mundo cobra. Uma coisa importante frisar isso aqui, eu sei que muito cobra a paixão hoje do jogador. Às vezes até o jogador também não tem um pouco de paixão por essas questões. Uma hora nós somos assim endeusados e uma hora você é escrachado. Então tem que ter um limite, né? Então por isso que eu cobro muito os atletas. Profissionalismo, defender o clube que você jogue com unhas e dentes, porque é o que te paga teu salário. Então uma coisa que eu cobro no vestiário, cobro no dia a dia de treinamento, exige muito dos jogadores, é isso, é o comprometimento com o clube, profissionalismo, porque é isso que nós temos que ter nos dias de hoje, né? Porque essa situação ocorre. Uma hora você está jogando bem, a gente é endeusado, e uma hora dá errado, como deu contra o Cruzeiro, né? Acontece essas fatalidades. E também as expectativas que se cria, né? Porque o que se criou à nossa volta, até por conta de que o Londrina, nós mesmos acostumamos o londrinense tá mal acostumado no sentido do resultado, sempre ganhar. Então também é nós, né? Então a gente sabe que a gente levou esse patamar, e o londrinense, quando vem aqui o torcedor, ele quer sempre ver o time jogando bem e ganhando bem. O dia que não acontece, nós vamos tomar a vaia. Mas nós temos que estar preparados para isso, para a fama e para a vaia, que é o normal. Então nós, os jogadores, já falei isso com eles, nós temos que acostumar. São 38 rodadas, e essas 38 rodadas vão acontecer alegrias, frustrações, né? E dias que nós vamos ter que se unir. Então o torcedor será importante para quê? Porque ele tem que ter confiança, ou ele confia ou não confia. Bom, eu estou aqui, vou falar abertamente para o torcedor, eu estou aqui desde 2011, né? Então todas as vezes que nós prometemos alguma coisa, nós levamos o time até esse lugar. Então eu estou aqui prometendo de novo, vocês podem esperar que o Londrina vai longe. Agora eu preciso também dar respaldo deles, então é esse processo de confiança. Então da minha parte, o comprometimento vai continuar como dos jogadores, pode ter certeza disso o torcedor. Tencate, ninguém suspenso, Gilmar e Luizão são os únicos desfalques? Infelizmente até 5 eu falo do próprio Luizão, porque vem, né, no encaixe já há bastante tempo com o Silvio, né, e até por conta que posso, dependendo se o Léo vai ter condições de jogo ou não ainda, talvez ocorra uma alteração pelo lado esquerdo. Então tendo os zagueiros ali, como o Matheus não deve mudar, deve ficar com o Silvio, né, um encaixe de uma defesa sólida, né, porque eu já teria que mudar dos lados, já mudei o Igor, né, então já trouxe o Igor para essa função de ofício, já jogou contra o Cruzeiro e vai ter essa sequência, que agora precisa ter sequência, né. E como o Léo chegou também, e por conta das oscilações do Paulinho, né, que tem jogado bem em alguns jogos, mas outros também não, então tem oscilado. Então a gente pretende também diminuir e até dar um tempo, de repente, uma folga, o Paulinho, de repente, o Paulinho já volta e dá aquele boom, como foi na Série C, né? Ele começou no banco, daqui a pouco ele veio, assumiu a titularidade e terminou a Série C em unanimidade, né? Foi muito bem. Então é um jogador que a gente confia e os atletas vão passar por esses momentos. Numa hora o cara encaixa uma sequência de jogos, uma hora não encaixa, e por isso que tem que ter a reposição. Então é derivado disso. Mas é a pena dessa suspensão do Luizão por isso, mas o Matheus, na minha opinião, fez um jogo seguro, um jogo também organizado. Se o Léo entrar, uma defesa alta, né, Tencate? Igor é alto, Léo é alto. Exatamente. Essa é uma das intenções. Até quando a gente soube do perfil de cada jogador, eu sempre gostei de atletas com um perfil alto, principalmente dos lados, a gente sempre teve, né? Lucas Ramon mesmo, Maicon Silva, sempre foram laterais de estatura de 1,80, né? O Alan Vieira tinha 1,80 também, né? Então jogadores com esse biotipo, né? A gente precisa, porque a Série B é um jogador que exige muita competitividade. Então, em alguns momentos, o jogo não acontece em bola rolando, ele vem na bola parada. O CRB mesmo pressionou o próprio Vasco ontem em várias bolas paradas. Os primeiros lances de perigo de gol do CRB foi em bola parada, inclusive numa jogada ensaiada de cobrança de falta lateral. Então, você tem que estar atento a esses detalhes. Então, já demonstrou que é uma equipe, e nós sofremos o primeiro gol contra o Cruzeiro de bola parada, né? Que foi uma bola de escanteio, voltou, sobrou rebote e bola aérea, né? Então, você tem que estar atento a isso. Então, você tem que ter um perfil ideal. Time rápido, mas ao mesmo tempo um time encorpado, um time forte. Tencate, na frente, Batata ou Itamar, Jô, Zé Rafael, são seus dúvidas? Não, a gente tem, exato, mas pode ser que ocorra muito mais pro Bruno. Eu sei que o Itamar precisa um pouco mais, mas aquilo que eu precisava sentir do Itamar um jogo, né? E também não foi, na minha opinião, tão mal. Eu acho que teve os momentos deles de jogadas interessantes, é um jogador interessante, faltou aproximar dele, né? Mas até pela leveza, pela exigência um pouco mais, e essa proximidade, esse encaixe, então acho que as coisas vão acontecendo aos poucos, e o Bruno retomou de novo totalmente aquela confiança, e até o Bruno não iniciar, foi o desgaste que ele teve do jogo do PSTC, que foi um cara que correu demais, jogou os 90 minutos, e poderia sim sentir esse jogo contra o Cruzeiro, que seria muito intenso. Então aí eu lancei a ideia, né? Ora, eu não vi o Itamar ainda assim, numa sequência para iniciar, então a gente precisa colocar, e eu tenho confiança no Itamar. Então também, mas pode ser que ele permaneça, então seria dúvida, e pode ser que o jogo comece a partida inicialmente como titular. E aí você voltaria àquela questão de 3 atacantes, é isso, com o Jô? Não, aí poderia ficar fora o Paulinho Mocelin, né? Esperar, e até para
para ele se reorganizar também, entra nesse molde. O Paulinho é voluntarioso, tem sido lutador, mas ainda precisa organizar um pouquinho melhor essa questão das sequências das jogadas, né? Então talvez uma visão de fora, aconteceu isso no estadual, vocês vão se lembrar, ele ficou 1 ou 2 jogos, entrando bem na sequência, daqui a pouco encaixou, foi de novo titular, né? Então jogar com 2 meias é importante nesses jogos, por causa até do controle da bola. Ficou até evidente quando o Gava entrou, né? O Gava entrou junto com o Neto, então ele deu mais coordenação à equipe no sentido de posse de bola, né? Então nesse sentido que é importante, a distribuição do jogo e ficar com a bola. Então isso é importante principalmente para esse jogo. E o Gava então é preferência em relação aos... É uma das opções, Tá. É uma das opções grandes. Tencar, você falou no ataque, né? E você tem utilizado e falado um pouco do Keyson, né? Sim. O Keyson chegou aí há 2 meses, foi relacionado para alguns jogos, começou aquela partida contra o Parauapebas como titular, ficou de alguns jogos fora. Ele ainda está muito abaixo dos demais, ou ele não tem te dado a resposta que você imaginava nos treinamentos? Ele precisa de mais tempo? O que é que você pode falar? Não, agora precisa ter sequência de jogos, né? Mas se você me disser aguenta 90 minutos, não. Hoje aguentaria 45. Né? Então, por isso que nesse momento não optei, inclusive, por começar com o Cruzeiro e talvez não vou optar pro CRB, que aí vai entrar naquele processo que ele estava no estadual, que é o que eu pretendia. O problema é que no estadual interrompeu aquela sequência em função da lesão. Porque se tivesse dado uma sequência 15, 20, 30, daqui a pouco um jogo inteiro, como foi o Parauapebas, coloquei ele inicialmente para jogar como titular, fez gol. Então, a partir dali que tinha que ter uma sequência. E aí interrompeu por 2 vezes, né? Após o Parauapebas, depois interrompeu aí antes agora do PSTC, que aquela intertemporada seria importante, né? E aí a primeira partida do PSTC já não pôde jogar. Para a segunda partida aí era injusto, até por conta que o Bruno fez no jogo lá e o que o Ellison tinha feito de gols, então era injusto com esses jogadores porque tinham feito isso. Então, mas é esse processo, ele vai obedecer, né? E vai chegar um momento que daqui a pouco, segunda ou terceira rodada, vai ter a chance dele de começar como titular. Porque eu sei da qualidade dele, né? Se a gente colocar, ele até a gente colocando o Bruno Batata é um jogador de força, viril, luta, né? O recurso técnico não tão apurado como o do Keyson, mas esse lutador. O Keyson já tem esse recurso técnico mais apurado. Não é um lutador tanto igual ele, como o Itamar, que é o jogador mais vigoroso, jogador mais de força. E o Itamar consegue vincular as duas coisas. Ele é lutador e ao mesmo tempo técnico. Só que aí falta o ajuste do ritmo de jogo e a questão física que vai ajustando aos poucos. Então é isso que eu estou enxergando, né, de cada jogador. Então, para se definir daqui a pouco esse camisa 9 e falar, vai ter sequência agora de 5, 6, 7, 8, 9 jogos numa sequência e vai mudar por opção dentro do jogo, né? Então o Keyson é por esse fator mesmo, né? Por isso que às vezes a gente fala, ou se você não tivesse, por exemplo, hoje, se eu não tivesse nem Bruno e nem ao mesmo tempo o Itamar, eu vou bancar o cara. Vai jogar e vai. Mas até pela necessidade nossa, já de começar bem, de ter opções de outros jogadores. Então é a competitividade da equipe, né? Então ele vai obedecer, mas é um jogador que eu confio, acho que ele sim pode ter um encaixe para frente, e isso que eu vou conversar e tenho conversado com ele. E ele sai sabedor disso, né? Que não foi nem culpa dele nem nossa, são os acontecimentos que tem de cada atleta, né? Como é o do próprio Gilmar que ocorreu, né? Um jogador que surgiu assim, o Gilmar agora vai ser o camisa 5 ali e vai dar uma sequência, né? E infelizmente aconteceu a lesão e tirou toda essa sequência. O Tencati, você falou um pouco da defesa. Nos últimos jogos o Londrina acabou tomando muitos gols, coisa que não é comum das suas equipes. É muito a mudança de Silvio, Luizão, Matheus. O que você está vendo desses muitos gols tomados? Não, são consequências de cada partida, né? A gente não pode atribuir, porque a gente sempre fala, quando você atribui uma defesa sólida, todo mundo só pensa nos 2 zagueiros ou no goleiro, né? E não nos laterais, não nos volantes, não nos meias, não nos atacantes. Então quando um time passa muito tempo sem tomar gol, é atribuído ao sistema. Então uma equipe que se defende bem, né? E ao mesmo tempo, quando se toma os gols, já vem a culpa em cima dos zagueiros. Não, eu não vejo dessa forma, acho que só foram consequências das partidas que ocorreram, né? Até quanto o próprio PSTC mesmo, o primeiro lance foi um descuido geral da equipe, por um erro da arbitragem, e isso não pode ocorrer, e depois uma bola parada, né? Que a bola foi lá para o segundo pau, veio de novo ali, e ficou entre o Paulinho e o Marcelo, e o cara cabeceou. Então, um erro do sistema, um erro onde aconteceram 2 gols. E os 2 gols que aconteceram contra o Cruzeiro, é
um enfrentamento de uma equipe de um nível fortíssimo e, de novo, uma bola parada, como também num chute de fora da área. Que aí o chute de fora da área é culpa da defesa? Não tem como. Até o Matheus é quem corta o lance de bola, né? Cabeceou, tirou fora da área, caiu no pé do Henrique e ele sozinho dominou, porque faltou o posicionamento do homem do rebote, da chegada ali, né? E aí aconteceu um belo chute dele indefensável. Então foram os gols que aconteceram numa sequência, mas se você pegar a trajetória dessa equipe, ela tem mais prós do que contras, né? Então é um ajuste. Por isso que eu não pretendo, de repente, se o Everton Senna ter condições de jogo, iniciar ele como até um titular, porque não atuou ainda com o Silvio, não fez um coletivo ainda com o Silvio, ou um treino tático, então aí seria um risco muito grande, mudar toda a estrutura defensiva. Então pelo menos o Matheus tem um ajuste grande com ele ali hoje. Bidia e Germano seguem, é isso ou você Não, é bem provável que o Diogo tenha a sua volta. Que aí todo mundo se pergunta, né, no jogo passado, por que o Diogo não foi? Porque estava sendo feito, foi suspenso, tinha um ajuste físico para fazer, sim, tinha um desnível de percentual, né, de gordura lá, que estava acima, e inclusive de jogos anteriores o rendimento dele estava oscilando muito, então nós pegamos nessa sequência para fazer. E como o foco nosso era a Série B, e eu tinha uma confiança no Bidia também por conta do que ele vinha fazendo, seja de volante ou de lateral, eu optei por colocar o Elias ali. Mas o Diogo, todo mundo sabe, sempre foi um dos jogadores que eu tive extremamente confiança e sempre gostei da postura dele ali, né? Então isso é o Diogo. Tencate, o que você tem a falar do Léo? Olha, um jogador que tem uma característica de força, velocidade, ele é muito parecido com o Alan Vieira. Né? Tanto um jogador que tem essa virilidade do sentido da agressividade, né? Mas ao mesmo tempo que é um jogador forte, que participa das ações defensivas e tem o recurso do drible, né? Que é uma coisa importante para lateral hoje, que até num contra um, numa jogada de escape, ele consiga ter esse recurso para sair, né? Eu vi inclusive vários jogos dele do Carioca que ele jogou, atuou como titular, foi bem, né? Então a final da Primeira Liga também, então um jogador que por consequências do clube não ter deixado, a gente até quando ouviu falou, olha, jogador interessantíssimo, né? Mesmo sendo um jogador jovem, mas interessantíssimo. Então dentro da característica foi o que a gente visualizou de melhor para nós nesse momento. Então foi por isso que a gente optou por ele, é um jogador que tem certeza vai nos ajudar. Desculpa se alguém já tiver questionado, como você avaliou o CRB ontem? Olha, muito bem, um time voluntarioso, um time rápido, né, com jogadores assim, de característica de velocidade, principalmente o jogador Luigi, mas outros jogadores interessantes no sentido técnico, né? Então a gente sabe do potencial, da qualidade, então já sabemos que será um jogo também difícil, complicado, mas como serão todos da Série B. Né? Então por isso que o Londrina ele tem já aqui, rapidamente está organizado, estruturado e focado para vencer. Dá para dizer que o Londrina é favorito? Tem que ser, é o mando de casa nosso, né? Eu sei que o CRB já está aí há uma temporada na nossa frente no sentido de competitividade na Série B, é quase a mesma equipe que jogou a Série B do ano passado, que se manteve, o treinador é o mesmo, né? Trocou poucas peças, então nesse sentido está um passo à nossa frente, mas o Londrina vai ter que prevalecer o quê? A nossa camisa, a nossa tradição e começar bem como a gente começou na Série C, ganhando. Boa tarde, pessoal, um prazer também que a gente vem hoje aqui para apresentar o Léo, jogador oriundo do Fluminense, uma jovem promessa lá do Fluminense e que nós estamos, na verdade, realizando em conjunto com o Fluminense um projeto de carreira para ele e ele veio aqui para nos ajudar na Série B. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado. E tomara que você consiga reprisar aqui o que você já fez lá pelo Fluminense. Obrigado. Léo, o que te motivou a Londrina? Quando eu estava no Fluminense, estava treinando, meu empresário chegou até mim, veio com uma proposta e falou que a cidade era boa, eu dei uma pesquisada, como todo jogador faz, e eu vi a estrutura do CT, tudo interessante. Conversei com a minha família também gostou do ambiente, eu decidi vir para cá. Léo, o teu projeto, a gente conversava há pouco, é um projeto a médio e longo prazo, né? Sim, um projeto a médio e longo prazo, mas que esse curto prazo venha a ser de grande conquista, que eu possa fazer grandes coisas para ajudar o Londrina a crescer cada vez mais. Pesou a questão de poder jogar, ter mais sequência de jogos, numa competição difícil também, competitiva como a Série B, né? Sim, claro, todo jogador quer jogar e quando fala nesse fator de jogos, de jogo, o jogador se interessa mais e eu vim para cá, como eu falei, que eu vi a estrutura, vi que o Londrina estava com um projeto bom e eu vim aqui para ajudar a equipe. Fala um pouquinho da sua história aí, quando é que você chegou lá no Fluminense, enfim, até chegar aqui, Léo? Eu joguei no time do Pelé,
2 anos, depois tive 5 anos na base do Fluminense. E em setembro agora vai fazer 1 ano como profissional e graças a Deus o Fluminense me deu uma oportunidade também grande de aparecer e o Londrina me acompanhou e por isso que eu tô aqui hoje. Quais são suas características, Léo? Qual é o seu jogo? Meu jogo é de bastante força, qualidade também com a bola. Um lateral que prioriza também marcar e atacar ao mesmo tempo. Um lateral que não se acostuma só a atacar, porque o lateral também tem que ter a disciplina tática que o treinador sempre te passa e eu procuro fazer muito isso. Então acho que a força e a técnica. O Tencati falou que aguarda apenas a regularização até para já utilizá-lo no jogo de sábado. Como é que você fisicamente? Você estava treinando normalmente? Já conseguiu se ambientar aí no novo clube? Eu tô preparado, já estava treinando lá no Fluminense. Vim para cá, não mudou nada. Quando essa documentação aí for liberada, eu estou à disposição. Você quer ser chamado de Leonardo? E conta um pouco a história desse apelido aí do Léo Pelé. Como eu falei, eu prefiro ser chamado de Leonardo ou Léo. Essa história de Léo Pelé começou lá no clube do Pelé, lá em Santos. Quando cheguei no Fluminense, também me acharam idêntico ao Pelé e começaram a me chamar. Então eu priorizo a chamar o meu nome porque eu tenho que fazer a minha carreira com o meu nome, não com o Pelé. Tá certo. E o que é que você já viu do Londrina? Acompanhou o jogo na terça, claro que era uma outra realidade. O que é que você projeta aí do time em relação à Série B, Léo? Não posso tirar muitas conclusões, eu acho que para mim o projeto está começando agora. Creio que os jogadores, pelo que eu estou vendo também, estão se dedicando para fazer uma boa Série B.